convidamos à frente do palco o presidente da mantenedora Segex UVV, senhor José Luiz Dantas, e a professora Denise Coutinho Wendringer. Denise é pesquisadora CNPq nível 2 em Química de Produtos Naturais, conselheira do Conselho Científico Administrativo da FAPES, farmacêutica pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, ex-bolsista do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, estágio sanduíche na Purdue University, Indiana, Estados Unidos, mestre em Science and International Management, Stuyvesant University, Berlim, Cyber, Alemanha, professora titular na Universidade de Vila Velha, orientando nos programas de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, Assistências Farmacêutica e em Biotecnologia Vegetal. Atua nos cursos de graduação em Farmácia, Nutrição e Medicina. Autora e coautora de livros e artigos científicos com impacto internacional. Pesquisadora sênior no Instituto Capixaba de Ciências e Administração. Primeira capixaba a ganhar um prêmio de inovação no Swisscamp Venture Lab Suíça. Em 2018, foi destaque e personalidade do setor privado, Governo do Estado do Espírito Santo. Escotista voluntária na União dos Escoteiros do Brasil, catequista, flautista, mãe de Ara e Benício. Salva de palmas. Em breve adicionaremos ao currículo primeira mulher a ocupar o cargo de reitora, posto máximo da academia, na história do ensino superior capixaba. Em nome do Governo da República Federativa do Brasil, eu, José Luiz Dantas, em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, transmito a Denise Coutinho Wendringer o cargo de reitora da Universidade de Vila Velha, passando-lhe a presidência da mesa e ao meu lugar aqui na solenidade. A mulherada empoderada assumiu o poder. Oficialmente é a nova reitora da UVVS. Eu vou solicitar até sexta-feira, nosso reitor, Heráclito Amâncio Pereira, que coloque em Denise a medalha que a UVV mandou fazer, ela é em ouro, 18 quilates, que vai com você, né, para o resto da sua vida. Pela primeira vez, a gente está trazendo a tradição da primeira universidade da era moderna, a Universidade de Bolonha, onde foi fundada por um frei beneditino e que, ao falecer, os seus educadores, inspirados naquela história de vida, de ter conseguido colocar toda essa gama que as universidades até hoje se utilizam, né? As graduações, as etapas, o programa de especialização, o mestrado, o doutorado, a pesquisa científica. E Bolonha é considerada, na história moderna, a primeira universidade a ter os mesmos sistemas que, até hoje, todas as universidades no mundo seguem. Em homenagem a isso, o seu Conselho Superior, que aqui seria o equivalente ao Consul, criou o Santo Grau Acadêmico, que representava para a universidade toda a pluralidade, a diversidade, principalmente a inspiração que o seu fundador, o seu educador inspirador, trazia para todos os seus gestores, colaboradores, alunos, né, e famílias ali envolvidas. E aí a gente buscou essa tradição. Primeiro, vou definir aqui rapidamente que o Santo Grau é uma das lendas mais populares da Idade Média e fazia menção ao cálice utilizado por Jesus Cristo durante a última ceia, a Santa Ceia. Também foi utilizada para a primeira Eucaristia
dos 12 apóstolos, e que, ao falecer, né, a gente conhece toda a história, esse cálice ficou perdido e foi achado anos depois. Então, o Vaticano criou a Ordem dos Cavaleiros Templários para que pudessem proteger o Santo Graal e ele atravessasse os tempos, eras, e seguisse levando o principal preceito de todos os cristãos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O princípio da humildade, da solidariedade, da fraternidade. E que, no caso, o Santo Graal, que hoje será entregue à professora Denise, vai estar na reitoria com ela durante toda a gestão, e que será passado aos próximos reitores da universidade, aqui representa, da mesma forma, toda a história da UVV, os 47 anos, baseados em um educador plural, que é o professor Ali da Silva. Esse educador teve uma formação muito interessante em história, geografia, filosofia, economia, direito, depois um mestrado em ciências sociais, como o secretário Vitor, né, que hoje seria sociologia política, né, e também um doutorado em relações humanas. Ele nos inspira até hoje, tanto que a UVV segue com a sua vocação acadêmica, e não por menos, e sim por muito mérito, a primeira universidade particular do Espírito Santo, porque o professor Ali, quando esteve na Universidade Federal do Espírito Santo, ele aglutinou um grupo de intelectuais, prepararam um processo, entregaram em mãos ao senador Diceu Cardoso, e ele o memorial ao presidente Juscelino Kubitschek, que, no ato de criação da Universidade Federal do Espírito Santo, o 01 foi a nomeação do professor Ali como primeiro diretor dela. Depois ele voltaria a ocupar a reitoria e, ao se aposentar, decidiu criar a Universidade de Vila Velha, que iniciou suas atividades em 5 de março de 1976. E, no mês passado, né, menos de 30 dias, completou 47 anos. O professor Ali tinha aquela máxima de que a universidade é um espaço plural para todas as ideias, todas as correntes, todas as ideologias e todas as preferências políticas, porque a unanimidade é burra e é exatamente através das discussões que o ser humano se desenvolve e cresce como coletividade. E é esse o grau que a gente deseja que, por muitos anos, perdure na UVV, que a fez dela, por 6 vezes consecutivas, a melhor universidade particular do Brasil, aqui de Vila Velha, viu, gente? Somos nós, tá? E que, se Deus quiser, vai continuar e vai se perpetuar, porque, para nós, a excelência acadêmica é uma obrigação. É o que a gente persegue e vê tantas famílias se realizando com profissionais aqui formados, né? Integrar rankings importantes, como o THE na América Latina, sediar o evento do QS, né, professora Denise, o ano passado, durante o Inova Week, a primeira vez na história que uma universidade brasileira sediou um evento do QS, que é um ranking que leva em consideração o tripartite que faz da universidade uma casa plural, ou seja, a etapa máxima de uma instituição de ensino superior, que é o ensino, a pesquisa e a extensão integrados e de excelência, com publicações e objetivando, fundamentalmente, as metas da ONU de sustentabilidade, pluralidade, desenvolvimento humano com justiça social. E esse é o lema da UVV. Então, eu gostaria que vocês recebessem em silêncio o Academic Sancto Graal, que é a expressão em latim que a gente agora vai fazer chegar às mãos da professora Denise.
sem o amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Eu convido as mantenedoras e filhas, o nosso professor Ari, fundador, saudoso, Ângela Dantas e Adriana Dantas, respectivamente a filha mais velha e a filha mais nova, entregar o Santo Grau Acadêmico à professora Denise, abençoando essa gestão e desejando a luz do saber e a chama do conhecimento sendo propagada para todos aqueles que aqui vierem buscar. A Denise pode levantar e mostrar para o público presente, por favor. Toque nele, Denise, que ele te traga muita sorte. Eu nasci na Semana Santa em 1976. E no dia do meu nascimento, a manchete principal de um grande jornal de circulação nacional era "Há esperanças de um bom tempo". E nesta segunda-feira, 47 anos depois, Semana Santa, eu tomo posse como primeira mulher a assumir a reitoria na UVV e no Espírito Santo. E eu sinto todas as expectativas de esperança de um bom tempo. Do meu nascimento até aqui, foi uma grande navegação, em uma canoa que eu conduzi com o meu remo, resistindo às rochas negras, às tempestades e se maravilhando cada dia, com cada conquista, com cada nascer e pôr do sol. O passado do dia 5 de março de 1976, que tinha um jovem que viu o seu pai levantar as portas de ferro de uma estrutura que inaugurava a espetacular jornada da Universidade Vila Velha, a melhor universidade privada do Brasil, a primeira universidade a constar nos rankings internacionais do Espírito Santo. A Universidade Vila Velha tem um passado, e esse passado não será esquecido e será honrado. Os meus valores para este mandato são ética, sustentabilidade financeira, excelência e humanidade. Acredito que a ética é a base para todas as relações humanas
e estará presente em todas as decisões tomadas. A sustentabilidade financeira é essencial para garantir a continuidade e o crescimento de nossas atividades. A excelência é um objetivo a ser perseguido em todos os nossos processos e entregas. E a humanidade, por sua vez, ela deve estar presente em todas as nossas ações, promovendo a inclusão, o respeito mútuo e a diversidade entre todos os membros da comunidade acadêmica. Os pilares da UVV, eu mudo hoje, Zé Luiz, não são mais 3, eles são 4. O ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação. Agradeço à mantenedora por acreditar no poder da mudança e no meu trabalho. Agradeço especialmente a Deus por ser a minha estrela guia, a minha família por ser o meu porto seguro, meus amigos, a minha constante renovação e o Alessandro Coutinho, meu amigo guerreiro, nestes últimos anos, à frente da Pró-Reitoria. Junto, vamos trabalhar para construir uma universidade cada vez melhor, mais ética, mais sustentável, mais excelente e mais humana. Vamos brilhar. Obrigada. Convidamos ao palco o diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão da Universidade Vila Velha, professor doutor Alessandro Coutinho Ramos, para posse em novo cargo. Alessandro possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, sanduíche e pós-doutorado no Instituto Gulbenkian de Ciência, em Portugal. Atuou como servidor estatutário, no cargo de professor associado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, sendo em um período assessor de pesquisa e pós-graduação. Foi reconhecido 2 vezes como pesquisador capixaba pela FAPES. É membro titular do Conselho Diretivo FUNCITEC, Mobilização Capixaba pela Inovação, advisor no Programa de Aceleração do Governo do Espírito Santo, CIDES. Atualmente, na UVV, é professor titular e diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão. Com a palavra, a magnífica reitora Denise Endringer. Eu, Denise Coutinho Endringer, reitora da Universidade Vila Velha, por delegação da presidência da mantenedora da SEGEX-UVV e em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, emposso o doutor Alessandro Coutinho Ramos no cargo de pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão. Brilhe. É com grande emoção que assumo a posição de pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da Universidade Vila Velha. Permitam-me me apresentar. Sou Alessandro Coutinho Ramos, filho de Antônio de Pádua Clemente Ramos e de Maria Teuvina Coutinho Ramos, irmão da Gláucia, marido da Adriana, pai do Arthur e do André. Profissionalmente, venho de uma família apaixonada por servir e lecionar. Meu lado paterno, servidores da Universidade Federal de Viçosa. Minha avó aposentou com 55 anos de universidade à frente da lavanderia. Do lado materno, professoras do Estado de Minas, com toda a paixão em lecionar, independente da desvalorização. Acredito que esses valores serão muito importantes na minha gestão, pois sei que a pesquisa, a pós-graduação e a extensão são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Tem uma história linda com a UVV, interrompida por um período, mas, em 2018, o universo me surpreendeu com o honrado convite do presidente José Luiz Dantas para voltar a essa casa. Nesse caminho, José Luiz, descobri que o que estava em jogo não era público nem privado. O que estava em jogo era um ambiente onde eu pudesse trabalhar a minha criatividade, o meu potencial
e toda a experiência ao longo dos anos. E com a professora Denise Endringer, eu pude voar. Me permitiram eu extrapolar tudo que eu tinha de conhecimento na minha vida e sou eternamente grata. Destaco que assumir esse cargo não significa apenas a minha família, mas ele significa muito a todos os meus alunos da UVV, em que eu oriento e o que eu ajudo, que tem TDAH, que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu sou um modelo para eles, eu sou uma referência. E se eu cheguei aqui, cada um desses alunos também vão chegar. Mas existe uma forma para essa superação diária? Não. É uma mistura de persistência, disciplina e muito amor em tudo que você faz. Amor, amor. Palavra decisiva em tudo que queremos fazer. Ao longo da minha carreira, sempre busquei unir os valores pessoais ao meu amor à ciência, às aulas que eu ministro e também de transformar vidas. Quero que, nesse momento, que essa pesquisa e a pós-graduação e a extensão na UVV, elas sejam instrumentos prazerosos de mudança na vida dos capixabas, especialmente daqueles que mais necessitam. Eu tenho convicção de que podemos avançar mais na UVV. Quero continuar incentivando a pesquisa de ponta, a pós-graduação de qualidade, valorizando os pesquisadores e os pós-graduandos. E agora, ter uma extensão efetiva e afetiva. Isso é muito importante. Trazer soluções concretas aos desafios que a sociedade capixaba e de Vila Velha estão enfrentando. Excelentíssimo presidente José Luiz Dantas, magnífica reitora Denise Endringer, ao assumir esta posição, quero também me comprometer em trabalhar arduamente para elevar a excelência acadêmica da UVV. Mas, acima de tudo, quero trabalhar para torná-la uma universidade mais humana e ainda mais conectada com a realidade social dos capixabas e capaz de promover mudanças significativas na vida das pessoas. Por fim, agradeço aos mantenedores pela confiança de sempre depositada em minha pessoa. Fui da casa, saí, voltei. E a vocês da comunidade acadêmica da UVV, contem comigo, porque juntos, num espírito colaborativo, de união e empatia, vamos contribuir para a construção de um mundo mais justo e melhor para todos, via a produção do conhecimento. Aproveito para dedicar esse momento à minha família, que são minhas raízes, meus pilares, mas também aos meus orientadores, professor Arnoldo, presente aqui hoje, os meus colaboradores, orientados e parceiros, mas, principalmente, eu encerro dedicando a duas pessoas. O meu pai de sangue, Antônio de Pádua Clemente Ramos, servidor do UFV, que estaria muito honrado e está hoje nesse momento, e também ao meu pai, que a UVV me deu, Manuel Ceciliano Salles de Almeida. Novos tempos chegaram, e juntos, com propósito e usando todo o potencial que nós temos, elevaremos ainda mais a magnitude e a relevância da nossa universidade. Viva a Universidade Vila Velha. Obrigado. Convidamos à frente do palco o vice-reitor da Universidade Vila Velha, professor Rafael Galveas, e o professor Heráclito Amâncio Pereira Júnior para posse em novo cargo. Heráclito possui graduação em Engenharia de Sistemas pela PUC Rio de Janeiro e em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Informática também pela UFES, mestrado em Gestão de Negócios pela Steinben Berlim, doutorado em Ciência da Computação pela UFES. Trabalhou por 14 anos na siderúrgica ArcelorMittal Tubarão, foi auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde entrou por concurso público em que foi aprovado em primeiro lugar. Nesse órgão, ocupou as posições de diretor de Tecnologia da Informação e subdiretor-geral. No governo do Estado, ocupou o cargo de secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos nos governos de Paulo Artung e Renato Casagrande. Na Universidade Vila Velha, entrou como professor em 1996. Em 1999, assumiu a posição de coordenador de curso.
Em 2012, assumiu a posição de pró-reitor acadêmico. De 2015 até a presente data, ocupou a posição de reitor. Com a palavra, o vice-reitor, professor Rafael. Eu, Rafael Galveias, vice-reitor da Universidade Vila Velha, por delegação da presidência da mantenedora SEGEX-UVV e em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, emposso Dr. Heráclito Amanso Pereira Júnior no cargo de Innovation Manager. Boa sorte. Com a palavra, o professor Heráclito. Boa noite a todos. Eu quero primeiro iniciar fazendo os agradecimentos, né? E esse momento em que eu deixei aí a reitoria, desde sexta-feira, ficou faltando realmente eu fazer os agradecimentos, né? Os agradecimentos a essa comunidade acadêmica que realmente esteve lado a lado, junto com a gente, para todas essas conquistas que a universidade teve, né? É uma jornada bastante vitoriosa, e eu quero agradecer porque não são conquistas, mas a única realmente que eu tinha aqui, que era minha, foi quando eu tirei primeiro lugar na corrida, primeira e única corrida UVV, né? Na minha faixa etária, claro. E parece que assim é pouco, mas deixei uns 265 para trás. Então, essa aí eu não divido com ninguém. Mas nós conseguimos tudo isso e várias outras conquistas exatamente porque a gente tem um timaço. Aqui temos um timaço, não tem outra palavra para falar. É o corpo docente, é o corpo de gestores, são os técnicos administrativos, são os terceiros, é um timaço. Agradeço muito a vocês, vejo vários de vocês aqui representando esse timaço. Eu quero aproveitar também para agradecer a minha família, está ali minha esposa, meus 2 filhos, tem mais 3, mas não puderam vir. O pessoal costuma rir quando eu falo que são 5. Né? Quem me conhece de perto sabe que eu sou muito ligado à família e à religião, né? E a família, como acho que o Alessandro falou, Denise falou aqui também, todo mundo fala, realmente é o esteio, né, da nossa vida profissional, né? São eles que dão aquela sustentabilidade, aquele incentivo do dia a dia. Prometi fazer isso assim para eles também, tem que fazer aqui os coraçõezinhos, era importante. Eu também tinha uma tia falecida que eu gostava muito, que ela falava que assim, o importante da vida é você poder falar sobre a sua experiência para as outras pessoas com carinho, orgulho e honra, né? E eu tenho certeza que dessa experiência eu vou poder falar como reitor com muito carinho, orgulho e honra para a minha vida. Bom, com relação aos planos da nova posição que a gente ocupa aqui, falar sobre inovação, né? Inovação é uma palavra da moda. Eu já venho atuando nessa área desde 2010, quando eu fui para a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. Lá no governo já existia um prêmio Inoves, que era um prêmio excelente que tem no governo até hoje. Estimulava todos os servidores a serem mais produtivos, a apresentarem trabalhos que significassem relevância para o serviço público. Quando eu vim aqui para a UVV, eu já estou aqui na UVV quase 28 anos, mas quando eu vim para a gestão, eu trouxe de lá essa experiência, que eu, inclusive, ajudei a aperfeiçoar, implantamos o Inova Docente, para os professores, o Inova Técnico Administrativo e o Inova Discente, que depois virou um evento bastante relevância, que é o Inova Week. E, de lá para cá, a gente vem trabalhando intensivamente nessa questão de inovação. Mas, assim, eu percebi, ao longo dessa jornada, que para algumas pessoas, é muito na moda, é muito in, né, falar de inovação, ter ideias, estar presente em eventos, né, e isso é relevante, porque ter a inovação como uma diretriz é importante para a sociedade, para a evolução da sociedade. Só que, de fato, uma inovação ela
uma ideia brilhante, uma invenção, ela só se torna inovação se ela consegue ser apropriada pelas pessoas e se ela gera valor para a sociedade e para as empresas. E nesse foco que eu pretendo pautar essa nova posição aqui na universidade. Então, e esse foco, ele é necessário trabalho, muito trabalho, né? Inclusive, quando se fala em inovação, a gente tem que até inventar o nosso próprio trabalho. Aquelas fórmulas, aqueles processos que vêm sendo feitos até o momento, eles podem não ser mais adequados. E o tempo inteiro a gente tem que estar atento, alerta, para se reinventando, porque inovação é isso, é reinvenção o tempo inteiro. O nosso objetivo, assim, se falar um objetivo principal, é implantar uma plataforma física e lógica para desenvolvimento de inovação e também negócios, né? Aqui na universidade, alguns tempos para cá, quando a gente falava em empreendedorismo e inovação, a gente também falou muito para os alunos em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é feio. Eu sempre falei para os alunos, ganhar dinheiro é que nos dá sustentabilidade para o futuro, é que põe comida na sua mesa, né? Então, assim, esse ecossistema, ele, na verdade, também não vai ser só uma coisa para dentro, né, um ecossistema para dentro, mas a ideia é que ela tenha conexões com todos os ecossistemas do Estado, dos municípios, do Brasil, do mundo, porque a palavra-chave em termos de inovação é parceria. A gente também pretende trazer projetos provenientes de parceiros que tenham mérito de todo quanto é parte do mundo, né? E a ideia é também a gente trazer investidores interessados nessa transformação desses projetos em negócios, né? E, principalmente, como os americanos gostam de dizer, que tragam money in my pocket, né? Então, assim, é importante a gente ter inovação, ter conhecimento, mas a gente tem que ter sustentabilidade. Sustentabilidade precisa de ter negócios geradores de lucro, né? Eu tenho certeza também que, nessa perspectiva, né, vou precisar de todos da comunidade acadêmica, porque, mais uma vez, não se trata de um empreendimento de carreira solo, um empreendimento de comunidade, né, da nossa comunidade acadêmica está todo envolvido, e, em paralelo com o que a gente falou sobre a questão da experiência lá na reitoria, eu tenho certeza que dessa experiência sairemos também com orgulho, felicidade e honra. E eu acrescento também money in our pocket. Obrigado. Convidamos à frente do palco o presidente da mantenedora SEGEX UVV, senhor José Luiz Dantas. Convidamos ao palco o professor doutor Pablo Silva Lira para posse em novo cargo. Pablo possui mestrado em Arquitetura e Urbanismo e doutorado em Geografia pela UFES. Possui aperfeiçoamento em Planejamento Urbano pela Universidade de Cergy, na França, professor do mestrado em Segurança Pública, do mestrado de Arquitetura e Cidade e de cursos de graduação da Universidade Vila Velha. É professor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento nos cursos de Segurança Cidadã. É especialista em segurança, membro pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e coordenador do Observatório das Metrópoles, servidor da carreira de especialista em estudos e pesquisas governamentais no Instituto Joane dos Santos Neves, onde atua como diretor, autor de livros e artigos científicos. Com a palavra, José Luiz Dantas. Muito bem, Pablo. Eu, José Luiz, presidente da mantenedora SEGEX UVV, em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, imposto o doutor Pablo Silva Lira ao cargo de gestor de pesquisas da Universidade de Vila Velha pelos próximos 4 anos. Eu podia dizer que você, além disso tudo que foi mencionado, é uma pessoa fantástica, merecedor, está conquistando seu espaço por meritocracia, é roqueiro e lutador de jiu-jitsu. Uma salva de palmas para o Pablo.
Boa noite a todas e todos. É uma grata satisfação de estar nesse dia histórico. Eu estava até comentando ali, eu acho que é a solenidade assim, mais emocionante que eu já participei em toda a minha vida, de 23 anos de serviço público no Estado do Espírito Santo e também de professor. Também. Eu acho que é um dia histórico. Eu quero aqui, primeiramente, cumprimentar nosso presidente da mantenedora, Zé Luiz Dantas, que é um visionário, o espírito inovador e empreendedor da UVV, junto com toda a família UVV, aqui em nome de Zé Luiz. Eu agradeço a oportunidade de contribuir nessa história aqui da UVV, sou seu fã, e também de todos os membros aqui da família UVV, estamos aqui com a Ângela, com a professora Adriana também, o Rafael, nosso vice-reitor. O quão gratificante que é a gente dividir o cotidiano, né, dessa vida iluminada do nosso cotidiano da UVV. Eu lembro das nossas formaturas que a gente faz aqui, a gente vê a emoção dos nossos alunos, a emoção dos familiares dos nossos alunos, e eu tenho sempre esse pensamento comigo, nesse momento especial, a gente vê os nossos alunos aqui formando, Rafael, a gente tem a certeza que a gente está no caminho, né, e a UVV cada vez mais consolidando como a maior universidade do nosso país, de destaque, projeção internacional, e transformando sonhos em realidades. Não tem coisa mais gratificante do que isso. Acho que a minha emoção em estar aqui hoje, Jaqueline, nossa secretária das Mulheres aqui presente também, é que a UVV, mais uma vez, está dando exemplo para o Espírito Santo e para o Brasil. A gente sai agora de um dos períodos mais críticos da história da humanidade, que foi essa mais grave crise da pandemia, né, da Covid, dos últimos 100 anos. Né? E a gente viu no mundo uma radicalização, uma intolerância, uma divisão aí, entre grupos divergentes, né? Justamente no momento que a gente precisava de união. E a UVV, uma instituição aí que une tradição, modernidade, sofisticação e inovação, juntando esforços para a gente superar esse grave momento aí da vida da humanidade. A UVV, mais uma vez, dando exemplo para o Espírito Santo e para o Brasil. A minha amiga, doutora, agora magnífica reitora, Denise Endringer, a primeira mulher reitora da história do Estado do Espírito Santo. E, para finalizar, eu quero agradecer aqui a presença dos nossos alunos, ilustríssimos alunos, que eu acho que é o combustível aí do nosso dia a dia para levantar da cama e vir aqui aprender junto com vocês no processo de ensino e aprendizagem. Nossos amigos professores, e também registrar aqui a presença da minha esposa, Renata, e o Bernardo, meu filho aqui também, em nome de todos os familiares, essa grande família que é a família UVV. Tenho um enorme orgulho em fazer parte dessa história de sucesso e realização dos últimos 47 anos e que venham muitos mais anos de comemoração e de celebração, mais 47 anos, mais 50 anos, 80 anos dessa história belíssima, dessa instituição genuinamente capixaba. Somos todos UVV. Viva o UVV! Obrigado. Convidamos ao palco a pró-reitora acadêmica da Universidade de Vila Velha, professora mestre Leda Maria Couto Nogueira, e o professor doutor Carlos Eduardo Tadocoro para posse em novo cargo. Carlos Eduardo possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Imunologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela New York University, foi líder de grupo de pesquisa no Instituto Gulbenkian de Ciência, atualmente é professor titular 1 na Universidade de Vila Velha, onde atua na área de Ciências da Saúde, com experiência na área de imunoparasitologia, imunologia celular, imunorregulação, doenças autoimunes e biologia da reprodução. Com a palavra, pró-reitora, professora Leda. Eu, Leda Maria Couto Nogueira, pró-reitora da Universidade de Vila Velha, por delegação da presidência da mantenedora SEGEX-UVV, e em virtude da autoridade que me concede as leis em vigor, imposto Dr. Carlos Eduardo Tadocoro no cargo de coordenador de iniciação científica da Universidade de Vila Velha.
Parabéns, professor. Boa noite às entidades governamentais representadas hoje à noite, à magnífica reitora da Universidade Vila Velha, aos pró-reitores, colaboradores, professores aqui presentes, aos representantes das instituições do segundo e terceiro setores, a minha querida esposa, Olena, ucraniana, a minha querida filha, Olívia, a todos as minhas saudações. Nessa noite de alegria, eu decidi iniciar minha fala fazendo registro à minha família, pois reconheço o papel importante que as famílias têm na sociedade e que elas entregam seus filhos para nós, para que a gente possa formá-los. Inserida nessa formação está a iniciação científica, que é uma das prioridades da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Essa prioridade é demonstrada pelo empenho daqueles que me antecederam. Nesse sentido, quero destacar o trabalho que foi realizado pelo meu predecessor, professor Dr. Márcio Fronza, e que, sob sua coordenadoria, a IC e a pesquisa se desenvolveram em um nível altíssimo, tornando mais desafiadora a minha responsabilidade. Obrigado, professor Márcio, pela sua tutoria nessa transição e pela mão que está sempre estendida. Também é importante destacar o suporte que o governo do Estado tem dado à iniciação científica através da FAPES. O impacto que estas bolsas causam nas instituições particulares é imenso, pois permitem a permanência dos alunos na universidade, além do horário de aula, desenvolvendo os projetos científicos. Sobre a inovação, ao olhar o Santo Grau, que aqui estava presente, lembro da figura dos templários, que, em Portugal, tiveram uma contribuição imensa na inovação e que assim sejamos nós, na iniciação científica e na pesquisa. Não poderia terminar meus agradecimentos sem repassar a todos os empossados hoje a felicidade que me foi expressa por muitos que aqui estão, quando souberam da nossa posse, da nossa nomeação e posse. São coordenadores, secretários, apoiadores, seguranças, pessoal da limpeza, alunos, que possamos retribuir a cada um com o carinho e o cuidado que vocês tanto merecem. Que seus potenciais sejam liberados nessa nova gestão, que eu possa continuar aprendendo com todos vocês. Por fim, agradeço à mantenedora, aqui representada pelo seu presidente, José Luiz Dantas, à reitora da UVV, doutora Denise Endringer, e ao pró-reitor, doutor Alessandro Ramos, pelos votos de confiança. Contem comigo. Termino esse discurso como comecei. Querida Olena, obrigado pelo apoio, pelo amor, pelo carinho. Querida filha, obrigado pelo amor incondicional. Obrigado a ambas pela paciência em todos os meus momentos. A todos, uma excelente noite e meu muito obrigado. Hoje eu fui incumbida de dar as boas-vindas a esses 4 docentes que tomam posse em seus novos cargos. Como fazer isso com pessoas que não estão realmente chegando? Elas já estão aqui, né? Elas já fazem parte da história da instituição. Então, eu optei por falar um pouco de como que a história de algumas dessas pessoas se cruzou com a história da UVV. A UVV já estava lá, atuando, como que essas pessoas passaram e ficaram na UVV. Quando José Luiz assumiu o controle sobre o legado do pai dele, ele resolveu que levaria esse legado a um outro patamar, ao patamar de universidade. A instituição se transformou em centro universitário em 2001, um patamar antes da universidade. E o que nos faltava para chegar ao topo era a implantação de mestrados e de pelo menos um doutorado. A criação desses mestrados e desse doutorado foi um trabalho de muitas mãos. Mas o professor Tadeu Geri, que está presente aqui, ficou encarregado especificamente de criar um mestrado em ciências farmacêuticas. Nós trabalhávamos na mesma sala e um dia ele chegou lá bem feliz, dizendo que havia se lembrado de uma ex-aluna dele, que era muito estudiosa, gostava de pesquisa,
já tinha concluído o doutorado e ela era aqui do Estado. E ele estava tentando resgatar onde estava essa ex-aluna. Em seguida, ele descobriu que ela havia se casado com um rapaz da Alemanha e que morava lá. Isso foi assim, um balde de água fria, né, nas nossas expectativas. Você não volta, né? Bom, ele não desistiu. Ele fez um contato e ela se mostrou interessada, desde que o marido pudesse acompanhá-la, desde que ele também pudesse vir. Aí a gente descobriu que o marido dela era um doutor em medicina veterinária que tinha pesquisa e publicação. E nós estávamos criando também um mestrado em medicina veterinária. Então, o Tadeu, ao invés de conseguir uma professora, praticamente conseguiu um combo, né? Porque já veio gente para 2 mestrados, para enriquecer. Então, foi uma história com um final feliz, eles vieram, integraram as equipes, e esses mestrados foram criados. Assim, a história da professora Denise se cruzou com a história da UVV e chegou onde está hoje. Na mesma época, o professor Alessandro Coutinho estava em Portugal fazendo um pós-doutorado, depois do outro pós-doutorado, depois do outro pós-doutorado. O professor Alessandro Coutinho vivia só de bolsa, estudante eterno. A orientadora dele, a professora Maria Catarina, lá de Viçosa, achou que devia dar um toque e falou que ele precisava adquirir experiência profissional. Ou seja, ela falou com ele assim, para de estudar, rapaz, vai trabalhar, senão você chega em lugar nenhum, não. E ela mesma se incumbiu de informar a ele que o Centro Universitário Vila Velha estava com o edital aberto para a contratação de professor na área de formação dele. Pois ele seguiu o conselho dela, veio, segue o conselho de orientador mesmo, né? Ele veio, fez a entrevista, a seleção, participou, foi contratado, e ele contribuiu com a criação do mestrado, nosso mestrado de Ecologia e Ecossistemas, que mais tarde também criou o doutorado de Ecologia e Ecossistemas. Bom, os professores Pablo Lira e Carlos Eduardo Tagoro já entraram na instituição com esses mestrados criados, praticamente, né? A gente já era universidade desde 2011. Mas, de qualquer forma, o trabalho deles, desses 2 professores, junto com a Denise, junto com a direção da Denise e do Alessandro Coutinho, e com toda a equipe que trabalha na pós-graduação, não são poucos professores, eles conseguiram levar nossos mestrados hoje, todos a nota 4. Quem acompanha a nota de CAPES sabe como é difícil ter uma nota 4 da CAPES. E o nosso mestrado de Biotecnologia, que é em parceria, ele é nota 5. Preciso dizer que, ao lado da luta permanente da UVV para se manter ativa, nova, moderna, eficiente, se desenvolve em paralelo com a luta das mulheres com esses mesmos propósitos. As mulheres querem, cada vez mais, a oportunidade de exercerem seus talentos, de crescerem profissionalmente, sem serem discriminadas só porque são mulheres. Nenhuma mulher deveria perder um cargo para um homem só porque ela é mulher. Pode perder por outros motivos, mas não por esse. E, em meio a essa queda de braço, de formação, a UVV dá um passo importante, nomeando a primeira mulher reitora do Estado do Espírito Santo. É uma decisão cheia de simbolismo, porque deixa claro que o importante para a universidade é o mérito acadêmico. Eu comecei perguntando como que eu daria as boas-vindas às pessoas que já integram o nosso grupo. Então, eu dou boas-vindas a vocês e a vocês, pelos novos cargos, com novas tarefas e com responsabilidades maiores, sem dúvida, né? Todos cargos importantes para manter a qualidade dos nossos mestrados e doutorados. Dou boas-vindas a você, Denise, que tem um desafio maior. Sua equipe agora não são mais os docentes da pós-graduação, são todos os docentes e todos os funcionários da universidade. É uma equipe bem maior. E ela abarca também os cursos de graduação que representam a maior parte dos cursos da UVV. Esperamos contribuir, e quando eu digo esperamos, digo todos nós, né? Eu, a minha equipe, mas todo mundo que trabalha aqui, para o sucesso da sua missão, uma vez que o sucesso de uma mulher se torna o sucesso de todas as mulheres. Eu vou repetir o que você mesmo disse. Brilhe.
É verdade, viu, Leda? Você fez uma retórica importante. Eu só quero acrescentar que o professor Alessandro, né, veio de Portugal, deixou a vida de estudante, passou a vida de professor, de acadêmico. Ele não apenas veio integrar ao esforço do mestrado em Ecologia de Ecossistemas, como criou o primeiro doutorado da história da universidade, que permitiu que ela se transformasse em universidade. Então, uma salva de palmas, Alessandro. A sua orientadora estava certa. Estava na hora de você arregaçar as mangas e vir, de fato, para a academia. Bom, é importante duas informações. Até o ano passado, por conta da pandemia, a gente tinha uma retração de demanda, né, porque ficamos no telepresencial 2021. O ano passado, a gente teve 11.886 alunos regularmente matriculados nas 70 formações profissionais que a UVV oferece entre graduação presencial, EAD e híbridos, né? Além das especializações. Está aqui a Manu, o Jefferson, né, que funciona na nossa Business School Premium, onde o Heráclito passa a ser o CEO de inovação de toda a universidade, mas o Innovation Officer é lá no Highline. A gente vai aproveitar todos os nossos Innova Week para levar mentes brilhantes, né, startups, ideias, aplicativos, e dar uma robustez, um apoio maior para virarem grandes negócios, grandes empresas, como foi a PicPay, né, a Zarat e tantas outras. Nós temos o melhor aplicativo de autismo do mundo, né? Vencemos a feira de Dubai. É uma ideia nascida aqui no Innova Week. Mas eu disse isso para registrar que agora abrimos 2023, o excelente trabalho do Rafael de prospecção, de captação, principalmente de encantamento, né? Porque mais do que prospectar, a gente tem que satisfazer as expectativas do alunado. Está aqui o presidente do DCE, que muito nos honra com a presença, junto com a sua equipe, está sentado aqui junto das autoridades. Pode levantar. A UVV faz questão de ter o alunado junto, para dizer que essa grandiosidade, reafirmada pelo Alessandro, pela nossa magnífica reitora Denise, é mais do que verdadeira. Em 2023, nós temos 13.703 alunos matriculados, quase 2.000 alunos a mais. Isso é o trabalho de vocês, tá? É o esforço de cada um de vocês, a excelência que vocês empregam no dia a dia e que eu acho que não tem mais nem o céu como limite, né? A gente mirava a lua, já passou o sol, já estamos nas estrelas, e, se Deus quiser, fazendo bem, a gente ainda vai permitir que muitas vidas se transformem, né, como um verdadeiro agente de transformação social. Então, eu tenho a honra e o orgulho de passar a palavra ao nosso secretário, Vitor de Ângelo, que hoje representa o governador Renato Casagrande, representando esse excelente governo de Estado que a gente está tendo. Eu brinquei outro dia numa entrevista, o Espírito Santo deixou de ser patinho feio há muito tempo. Somos um cisne lindo. Com a palavra, o professor Vitor. Ao cumprimentar o José Luiz, o prefeito, o senador Contarato e, claro, a professora, a reitora Denise, eu quero cumprimentar a todas as autoridades administrativas, políticas e acadêmicas que estão aqui, somando também a esse cumprimento. Uma menção ao nome da Jaqueline, cumprimentando todos os colegas de governo, tem alguns aqui que eu já pude ver. Bom, eu aprendi muito com essa universidade e acredito a reitora Denise também. Durante a pandemia, tive a satisfação, o prazer de morar numa casa durante 3 meses aqui em Domingos Martins. Eu ia e voltava todos os dias para trabalhar. E lá também tive a felicidade de passar um tempo com meu pai, e passar um tempo com o pai na fase adulta é uma experiência diferente e muito legal, porque não é uma experiência que normalmente a gente tem. Enfim, trocando ali uma conversa, né, todos os dias, ele, a certa altura, disse assim: olha,
muito interessante esse cargo que você ocupa, mas eu não entendo bem como a sua formação ajuda para o exercício desse cargo. Eu me formei em História, né? Depois fiz mestrado e doutorado em Ciências Sociais, na área de Política, e fiz também um pós-doutorado em Sociologia. E eu me inquieto e me inquietei na hora por não saber, na hora, o que responder. Porque esse é um tipo de coisa que você tem que saber responder na hora, mas eu não consegui responder. Fui, dormi, pensei, e no dia seguinte, eu me lembro de ter dito para ele, olha, pode ser que, na sua visão, se eu tivesse feito, talvez, administração, né, seria uma formação muito mais condizente com o exercício de um cargo de gestor. Se eu tivesse feito gestão pública, né? Se eu tivesse feito, talvez, economia, quem sabe, direito, mas não história, não farmácia, né? Mas tem uma coisa em que eu acredito, e, claro, entre outras coisas, eu acredito porque isso me beneficia, né? Mas deixo aqui com vocês como reflexão, que, além da formação inicial, que é sempre muito importante, é óbvio, eu não estou negando isso, mas tem uma dimensão da experiência e daquilo que a gente adquire em cada lugar por onde a gente passa, seja um outro curso formal, né, de qualquer natureza, seja experiências da vida, tanto na família, quanto nas amizades, quanto na profissão que a gente exerce. E é isso que vai nos permitindo desenvolver habilidades e competências que, às vezes, a gente só aguçou ali na nossa formação inicial, e, às vezes, dependendo de quais são esses caminhos, até despertar para outras coisas que a gente nem de longe sonhou quando fez história e farmácia, por exemplo. Então, isso foi muito verdadeiro para mim como secretário de Educação. Tem sido muito verdadeiro, né? E foi o que eu disse para o meu pai. Eu falei, olha, eu só tenho o olhar humanista que eu tenho porque eu fiz história. Eu só consigo enxergar as coisas da forma como eu enxergo porque eu sou um pesquisador. Eu só consigo fazer algumas coisas como eu faço porque eu segui esta trajetória e não outra. E se eu tivesse feito outra, talvez dificilmente eu teria chegado a esse mesmo ponto com a mesma visão. E acho, Denise, que isso deve ser muito verdadeiro para você também quando você olha para trás. Porque, certamente, penso eu, não foi na faculdade de farmácia que você sonhou em ser reitora de uma universidade, né? E arrisco a dizer que não foi lá também que você aprendeu as habilidades e desenvolveu as competências, por melhor que tenha sido a sua faculdade, para te gabaritar hoje a ser empossada no cargo de reitora. Foi lá também, né? E foi no mestrado, no doutorado, na sua família, nas amizades, na pró-reitoria, na coordenadoria de pesquisa e em tantos lugares por onde você passou e que a gente nem sabe, mas essa trajetória é que te traz até aqui. E eu queria, então, nesse momento, desejar muito sucesso a você, desejar que, nessa trajetória, né, você possa refletir essa experiência acumulada que te trouxe até esse ponto. De novo, sucesso, que a sua gestão reflita a sua trajetória. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Eu estava aqui pensando, na hora que todo mundo estava falando, o nome, UVV, Universidade de Vila Velha. A história do Espírito Santo começou aqui na nossa cidade. E é da nossa cidade que nós temos a melhor universidade particular do Brasil. E eu quero dizer para você, Zé Luiz, e para todos aqui presentes, a nossa magnífica reitora, que eu, na condição de prefeito, nascido, criado aqui em Vila Velha, eu sinto orgulho de vocês estarem na nossa cidade. E aí eu quero refletir a importância que vocês têm para a nossa sociedade. Vila Velha acaba de receber o primeiro lugar no Espírito Santo como uma cidade empreendedora. E é o 29º lugar do Brasil como cidade empreendedora, no universo de mais de 5.600 municípios. E nós ficamos em 6º lugar, como capital humano em todo o Brasil, que leva em consideração a formação de mão de obra profissional. Eu tenho certeza absoluta que vocês fazem parte desse índice, entregando bons profissionais na nossa sociedade. Da mesma forma que vocês têm a responsabilidade em propiciar um futuro melhor, eu também estou tendo essa oportunidade na condição de prefeito da cidade de Vila Velha.
Encontrei uma cidade com 47 mil alunos e hoje nós temos 55 mil alunos, crianças e jovens matriculados na rede de ensino municipal, no qual os desafios são enormes. Encontrei com 99 escolas e hoje nós somos 114 escolas e estamos construindo mais 7 escolas. Estamos tentando dar um futuro com dignidade para essas crianças, investindo em infraestrutura, investindo na capacitação dos nossos profissionais, mas investindo principalmente em nossos alunos, evitando a evasão escolar, fazendo com que ele permaneça na sala de aula e, por esse motivo, Vila Velha já é o melhor IDEB da Grande Vitória. Mas ainda não estamos satisfeitos. Queremos que seja o melhor IDEB do Brasil, mas isso leva investimento, leva tempo, e é isso que nós estamos construindo. Nós temos a responsabilidade de proporcionar uma sociedade melhor, e é isso que nós estamos em busca, e tenho dúvida que vocês também estão e já estão demonstrando. Desejo sorte, que Deus possa te abençoar muito na sua nova trajetória. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu quero aqui cumprimentar o presidente da mantenedora, José Luiz Dantas, em nome de quem eu saúdo a todos os presentes, e também o nosso prefeito, Arnaldo Timborgo, os secretários, vice-governadora, enfim, todos que estão aqui. Mas, particularmente, eu quero fazer uma saudação à nossa magnífica reitora. Eu confesso que eu estou emocionado quando eu recebi esse convite do Zé Luiz, por um motivo que, para mim, faz meu coração bater mais forte. Eu sou egresso da UVV. Eu me formei aqui e falo isso com orgulho. Eu venho do interior. Minha família, lá de Nova Venécia, nós morávamos aqui em Cristóvão Colombo, uma família com muita dificuldade, não falo isso por vitimismo, longe disso, mas 6 filhos, eu mais novo, meu pai motorista de ônibus por 40 anos, minha mãe semi-alfabetizada, e eu vinha todos os dias. Era aqui, quando foi inaugurado o primeiro ano da UVV. Vinha, às vezes, andando de Cristóvão Colombo até aqui. Passou o tempo, passei no concurso para delegado, e meu professor de processo penal, daqui, desembargador Adalto Tristão, me convidou para substituí-lo. E aqui eu fiquei, até a presente data, com muito orgulho. De estudante, me tornei professor. E esse orgulho que eu tenho hoje, eu tenho 2 missões, que é ser servidor público e ser professor. Eu estou como senador. Tudo isso é efêmero. Mas, quando eu vejo uma pró-reitora, a primeira no Estado, isso, para mim, tem um significado muito grande. Porque dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações está lá no artigo 5º, 1 da Constituição Federal. Mas está longe de ser uma realidade. Mas aqui é realidade. Dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações ainda está longe de ser uma realidade, porque dos 3 poderes, o único que nunca foi exercido por uma mulher foi justamente o legislativo. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A posse da professora, da magnífica reitora, para mim, tem um significado muito forte. Por ser mulher, por ser cientista, por ser pesquisadora, por ser professora, pode ter certeza, você dignifica em muito a honrada classe dos seres humanos. Que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja, te dê serenidade, equilíbrio, discernimento, que eu tenho certeza que você vai honrar, e já está honrando muito, essa família UVV, que eu tenho orgulho em dizer que eu faço parte, e que nós possamos aqui construir vários momentos de felicidade, e eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar ao presidente da mantenedora. E contem comigo, humildemente, no Senado Federal, e aqui eu quero deixar claro que, em nome do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, ele estende aqui o parabéns a você que está assumindo e à própria família UVV. Parabéns a todos e todas.